Harold Kushner, o rabino, disse que se você não crê em Deus, fale para mim a respeito desse Deus, que pode ser que eu também não creia nele. Então nós, quando falamos Deus, nós estamos nos referindo ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E se não andarmos bem atentos a Jesus, nós podemos seguir numa trilha e daqui a pouco nós estamos diante de Alá. Não é o Pai de Jesus. Então, por isso nós estamos tentando acompanhar os passos de Jesus. Aqui no Evangelho de João, ele já virou algumas esquinas e algumas pessoas se perderam e se perderam grave assim de Jesus. Algumas ficaram para trás, perderam o ritmo da caminhada. Jesus fez várias entradas em esquinas que o pessoal já se perdeu. Aqui no capítulo 4, que nós vamos ler agora, os próprios discípulos de Jesus quase se perdem. Porque Jesus vira uma esquina aqui no capítulo 4, que é uma grande, mas é uma esquina, pensa uma esquina assim, uma virada brusca. É uma mudança de direção, quase que Jesus vem, ele entra numa diagonal, assim, é muita esquina que ele entra. E os discípulos quase seguem em frente. Então, eu queria que você prestasse atenção no capítulo 4 do Evangelho de João, é muito importante. Então, que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa caminhada, enquanto lemos o Evangelho de João, capítulo 4, amém? Amém. Começa aí dizendo no versículo 3 que Jesus, o Senhor, voltou da Judéia para a Galiléia. E na Bíblia Sagrada, essas pequenas expressões, elas são muito importantes. Saiu da Judéia para a Galiléia. Onde é a Judéia? Onde é a Galiléia? Por que ele está saindo da Judéia, indo para a Galiléia? E no versículo 4 diz que era necessário passar por Samaria. Saiu da Judéia, foi para a Galiléia e era necessário passar por Samaria. Então, vamos fazer desse palco aqui um mapa, tá bom? Aqui é o sul de Israel. Estamos no sul de Israel. Estamos aqui perto de Jerusalém. Jerusalém está aqui, Belém está por aqui. E de Jerusalém, indo para o norte, aqui é a Judéia, que é a região da Judéia. Indo para o norte, a gente sobe o Rio Jordão. O Rio Jordão vem lá do norte para o sul, acaba aqui no Mar Morto, praticamente. Então você está subindo o Rio Jordão para a Galiléia, que fica no norte. No meio do caminho tem Samaria, tem a região da Samaria. Então Jesus sai do sul, que é a Judéia, vem para o norte, que é Galiléia, e aqui tem o Mar da Galiléia. As margens do Mar da Galiléia tem Cafarnaum, Tiberíades, Caná da Galiléia, fica um pouquinho mais para dentro. Então aqui é o Mar da Galiléia, água doce. A gente pensa que é mar, que é água salgada, mas não, é água doce, é um lago. Lago de Genezaré, lago da Galiléia. O pastor Cláudio nos ensinou domingo passado que tem ondas nesse lago. Não tem lago com onda? Tem sim. Por isso a gente chama o Mar da Galiléia, tem vila de pescador, parece um mar, mas é água doce, porque logo mais assim ao norte, tem as chamadas colinas do Golã, onde tem neve. No inverno tem neve. E no verão, o degelo da neve do Golã vem para o Mar da Galiléia, que é água doce, escorre pelo Rio Jordão, e ainda hoje a água doce do Mar da Galiléia, do degelo do Golã, responde por 70% mais ou menos do abastecimento de água de Israel. Então aqui, olha, Mar da Galiléia, Rio Jordão, Mar Morto, aí vem para o sul, Jerusalém, aqui a Judéia, Samaria,
e lá ao norte a Galileia. Se você for para Israel hoje, por exemplo, você vai encontrar as chamadas autonomias palestinas. Hoje, por exemplo, o território de Israel é um conflito entre os israelitas ou israelenses e o povo palestino. Os palestinos ficam na faixa de Gaza, mais aqui ao sul, assim, de Jerusalém, perto, indo para o Egito. Tem a faixa de Gaza, aí fica os palestinos bombardeando Israel, Israel bombardeando os palestinos, essa luta sangrenta. Mas aqui dentro do território de Israel, tem alguns territórios, algumas cidades que são autonomias palestinas. Então, por exemplo, se você vem andando por uma estrada, e hoje, estou falando de hoje, 2016, se você vem andando hoje em Israel, você chega numa cidade palestina, a estrada não passa no meio da cidade, a estrada faz uma volta longa, vem por aqui, contorna a cidade palestina e segue viagem. E se você quiser entrar, se você está fazendo, por exemplo, visitando Israel, você está num grupo que está visitando Israel e tem um guia israelense com você no ônibus, quando chega numa cidade que é uma autonomia palestina, por exemplo, Belém é uma autonomia palestina. O ônibus para na muralha de Belém, é uma cidade murada. Lá nasceu quem mesmo? Jesus. Foi chamado príncipe da paz. Então, a cidade onde nasceu o príncipe da paz é uma cidade murada. E então o ônibus vai parar aqui na entrada de Belém. O guia israelense vai descer. O ônibus vai entrar na cidade e vai subir um guia palestino. Porque o israelense não entra na cidade. Aí você continua a sua viagem turística, espiritual, religiosa, seja lá o que for. Volta, o guia palestino desce, o ônibus sai, entra o guia israelense. Então, isso em 2016. No tempo de Jesus era mais ou menos assim, só que não eram os palestinos, eram os samaritanos. Aqui, quando Jesus diz assim, saindo do sul na Judéia, dizendo, vamos para Galileia, caminho certo, margeando o Jordão. Água, vegetação, sombra, viagem tranquila. Ali mais para dentro, deserto, quente, a região dos samaritanos. Aí já é a primeira virada de esquina que Jesus dá. Os discípulos dão seta para pegar a estradinha para o Jordão, Jesus dá seta para Samaria. Aí os carrinhos saem assim, os discípulos voltam e falam, opa, eles devem ter trocado olhares, dizendo por que Jesus quer passar em Samaria, por que ele vai por dentro de Samaria, por que ele não vai aqui pelo Jordão, ele vai por dentro de Samaria, ele vai passar por Samaria, por quê? Então continue lendo, versículo 5. Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, João 4, 5. Perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Então ele chegou às terras que Jacó dera ao seu filho José. O que isso quer dizer? Também é interessante. José é filho de Jacó. Jacó casou-se com 2 mulheres. Naquele tempo era possível. Casou-se com 2 mulheres. A primeira chamava-se Lia. A segunda chamava-se Raquel. Qual era a mulher preferida? Raquel. Por isso é que se diz que Jacó era semi-analfabeto. Amava Raquel e não Lia. Mas não é boa essa. Mas contei de manhã, fiz questão. Então, Jacó, ele casou-se com Lia. Lembra-se que Jacó trabalhou 7 anos para casar com uma das filhas de Labão. Casou-se com Lia. Depois mais 7 para casar-se e ter direito a desposar Raquel. Judá é o 4º filho de Jacó com Lia. E José é o 1º filho de Jacó com Raquel. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Os samaritanos são descendentes de Jacó, de Isaac, de Abraão.
mas são descendentes de Jacó pela linhagem de José. Jesus é descendente de Jacó pela linhagem de Judá, filho de Jacó com Lia. Então aqui a terra dos samaritanos é a terra que Jacó deu ao seu filho José. Vamos seguindo. Capítulo 4, versículo 6. Havia ali um poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Onde estavam os discípulos nessa hora? Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Foram no McDonald's, alguma coisa assim. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Isso aqui é uma briga muito antiga. Os judeus não se dão bem com os samaritanos. Essa briga aqui acontece, é de longa data, mas ela começa ali mais ou menos quando morre o rei Salomão. Israel, quando está na terra prometida, Canaã, tem o período dos juízes, mas depois tem o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão, filho do rei Davi. E o filho de Salomão, Roboão, assume o trono. E quando Roboão assume o trono, o pessoal não gosta do Roboão. E aí um camarada chamado Jeroboão promove um cisma e uma rebelião em Israel. E das 12 tribos de Israel, 2 ficam aqui no sul, Judá e Benjamim, e fazem a capital Jerusalém. E 10 tribos rebeldes seguem Jeroboão e fazem o reino do norte, capital Samaria. E Jeroboão constrói um templo na cidade de Siquém, aqui na região dos samaritanos. Um templo em que o povo do reino do norte adorava a Deus, porque o rei Jeroboão não queria que o povo do reino do norte fosse adorar em Jerusalém, lá no reino do sul. Dá para entender? Então, Roboão, reino do sul, Jerusalém. Jeroboão, reino do norte, Samaria. Aqui no reino do sul, quando Deus quer disciplinar o reino do sul, o reino do sul é levado para o cativeiro na Babilônia. E como é que a Babilônia pensava a sua política de expansão? Pegava o povo de um território conquistado, levava para a sua terra e fazia desse povo escravo. Então aqui pegou o povo do reino do sul, levou para lá, na Babilônia. Só que entrou uma outra potência no cenário mundial, que derrubou a Babilônia, a Assíria, com uma outra estratégia de expansão geopolítica. A Assíria invadia um território e tomava posse, e ia tomando posse de tudo que estava pela frente, inclusive, principalmente, as mulheres. E eles invadiram o reino do norte, fizeram filhos, constituíram família, se estabeleceram no reino do norte, capital, Samaria. E os samaritanos passaram a ser vistos pelos judeus aqui do reino do sul como judeus que não têm mais sangue puro judeu. Eles não são mais judeus, eles são outra raça, são outro povo. Primeiro que são rebeldes, são cismáticos. Primeiro que seguiram a um outro rei que não tem legitimidade. Segundo que misturaram seu sangue com outros povos. E porque misturaram o seu sangue com o sangue de outros povos, também adotaram para si os deuses dos outros povos. E o reino do norte ficou muito idólatra. Por exemplo, na sucessão de reis do reino do sul, foram 19 reis no reino do sul e 20 reis no reino do norte. Sabe quantos reis do reino do sul foram fiéis a Deus? 8. Sabe quantos reis do reino do norte foram fiéis a Deus? Nenhum. 0. Então o pessoal aqui do sul não olhava para os samaritanos com bons olhos. Não se davam com os samaritanos.
E então vem Jesus, diz para os seus discípulos: vamos para a Galiléia, lá no norte, mas vamos por Samaria, não vamos margeando o Jordão. E chegam a um lugar, param no poço, estão cansados de viagem, param no poço. Jesus manda os discípulos buscarem comida na cidade, fica sozinho na beira do poço e chega uma mulher samaritana. E o poço é lugar de mulher. Poço é lugar de mulher. Quando, por exemplo, na Bíblia Sagrada, Abraão manda ao seu servo encontrar uma esposa para o seu filho Isaque, e Isaque então recebe Rebeca, o servo de Abraão que foi buscar uma esposa para Isaque, encontrou essa mulher aonde? No poço. Porque poço é ambiente feminino, é tipo porta de escola, assim. Tem um monte de mãe pegando o filho e tem um pai lá. E aí, tudo bem? Seu filho é de que série e tal? Que conversa mole é essa? E aí Jesus chega para essa mulher e diz: pode me dar um pouquinho d'água? Estou com sede. Aqui essa mulher, na beira do poço, ela está longe do seu pai, está longe do seu marido. Ela está no ambiente feminino, é papo de mulher, é coisa de mulher. E o estrangeiro que para por ali, principalmente masculino, ele é uma presença, ele está fora de lugar. E aí ele fala com essa mulher e ela percebe que ele é judeu. Então ele não somente está fora de lugar, mas ele não devia estar lá mesmo, porque ele é judeu e ela é samaritana. Ela é daqui, da escória. Aliás, eu tenho dito sempre, né, que um judeu naquela época, ele agradecia a Deus de manhã: obrigado, porque eu não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. Imagina, o camarada acorda, fala: Senhor, muito obrigado por mais um dia, inclusive quero também te agradecer que eu não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. Então essa mulher aqui é uma samaritana, ele é judeu, e ele fala para ela: me dá um pouquinho de água, e ela dá sequência na conversa. Ela diz assim: como assim? Você vem me pedir água? Você é judeu, eu sou samaritana? Aí Jesus diz assim no versículo 10: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu tenho uma água divina para te dar. A mulher olha para ele e fala: que conversa é essa? E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Aqui água viva é uma água que jorra. É um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar. Jesus está falando de água mesmo, ele está falando da virilidade dele e do sêmen dele. Está conversando com a mulher está conversando com ele. E ela diz assim: bom, o senhor não tem como pegar a água do poço. Então, dessa água aí é que o senhor não está falando. Que água é essa que o senhor está falando? Que água viva é essa? Aí Jesus diz assim, versículo 13: quem beber desta água do poço, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher diz: então, Senhor, me dê dessa água. Eu quero essa água. Aí Jesus vira para ela e diz: então, cadê o seu marido? Vai buscar o seu marido. Aí ela: o que tem a ver o meu marido com tudo que a gente falou até agora? Aparentemente não tem, mas tem. E essa mulher demonstra que ela sabe conversar, e sabe muito conversar. E ela sabe o que está acontecendo, e ela fica um pouquinho ressabiada e diz assim: eu não tenho marido. O que ela está dizendo é: eu estou livre. Não se preocupe, eu não tenho marido. Porque lembre-se, em Israel, aquela cultura, mulher é propriedade do pai e depois que casa é propriedade do marido.
O marido que não quer mais a mulher, coloca na calçada. Mas fica de olho. Porque o primeiro que tocar nessa mulher por quem ele pagou um dote de alguns camelos, ele vai lá cobrar camelo também de indenização. E aí a mulher diz assim para Jesus: eu quero essa água, eu vou contigo, me dá essa água. Então cadê o seu marido? Ela entende que Jesus está dizendo, mas você é comprometida, alguém vai vir reclamar a posse? Ela pensa isso. E ela diz, não tenho marido, ninguém vai vir reclamar a posse. Aí Jesus diz, é fato, você não tem marido, porque você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. Versículo 18. Você já teve 5 maridos e o homem com quem você vive não é seu marido. Isso aí você falou é verdade. Aí a resposta da mulher imediata, versículo 19. Senhor, vejo que é um profeta, o senhor é um profeta. E ela muda de assunto imediatamente, mas não muda. Presta atenção na leitura, hein? Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que se deve adorar em Jerusalém. Bom, o que está acontecendo? Lembra que Jeroboão fez um templo em Siquém? Então os samaritanos adoram em Siquém. Os judeus adoram em Jerusalém. Ela muda de assunto? Não, ela não muda. Ela sabe que agora ela está falando com um profeta. Então, o que ela está dizendo? Entendi a sua. Agora eu entendi onde você quer chegar. Você quer dizer que eu sou uma mulher promíscua e que tenho muitos maridos? Mas você não está falando de mim e da minha promiscuidade. Você está falando do meu povo, dos samaritanos. Você está falando da promiscuidade dos samaritanos. Sabe qual é a palavra usada para marido na Bíblia Sagrada? Baal. Jesus diz assim para ela, você quer água viva? Fonte de água viva? Não conhece, não sabe de que água eu estou falando? Então quem é o seu Baal? Cadê o seu Baal? Vá buscar o seu Baal. Vá buscar o seu Senhor. Como é que Sara se reportava a Abraão? Como é que Sara o chamava? De Senhor. Baal é Senhor. O homem é o senhor da mulher. O marido é o senhor da mulher. Então essa mulher diz assim, entendi. Você está dizendo que eu tenho muitos maridos, mas na verdade você está criticando o povo samaritano, dizendo que é o povo samaritano que tem muitos deuses, que adora os Baalins, que adora os ídolos. Você está falando da promiscuidade, da prostituição e do adultério do meu povo. Então onde que a gente deve adorar? E eu quero lembrar para o senhor que nós adoramos em Siquém, porque foi aqui em Siquém que Abraão, nosso antepassado, construiu o primeiro altar em que ele adorou ao nosso Deus. Foi aqui em Siquém que Josué reuniu o povo e disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi aqui. Foi aqui em Siquém que José, o nosso antepassado, que nos tirou lá, que nos cuidou no Egito, foi aqui em Siquém que José, o nosso antepassado, foi sepultado. Os ossos dele estão sepultados em Siquém. Por isso nós adoramos a Deus aqui. E vocês adoram a Deus lá em Jerusalém. Onde é que é o lugar certo? Aí Jesus responde para ela, minha senhora, nem em Jerusalém, nem em Siquém. Versículos 23 e 24. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher então diz, ok, não vamos discutir mais, porque quando vier o Messias, veja aí, quando vier o Messias, versículo 25, ele está chegando, e quando ele vier, ele vai explicar tudo isso para nós e vai resolver essa celeuma. Não vamos discutir mais.
Vamos esperar o Messias chegar e ele esclarece para nós. Nessa hora, Jesus deve ter se levantado, estendido a mão e disse: muito prazer, Messias. Eu sou o Messias. Eu que falo com você, eu sou o Messias. E a tradução de João 4:26 poderia ser muito bem: sabe quem está falando com você? Você sabe com quem você está falando? Você não sabe. Você está falando com eu sou. Eu sou está falando com você. Quem é eu sou? O mesmo que falou com Moisés. Essa mulher, então, agora recebe a revelação de que ela está diante do Messias. Então você imagina que esse é o momento do ápice da conversa entre Jesus e essa mulher samaritana. Agora ela está diante do Messias. Você imagina o olhar dessa mulher para Jesus.